Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro. Professor Igor Assis por aqui. Desejo que você esteja bem. E agora vamos aí para a nossa quarta e última aula aqui, né, da introdução. Estamos ainda na introdução, tá? Na introdução à administração, ok? E agora a gente chega num momento, né, muito interessante, porque nós vamos sintetizar tudo que a gente viu, até agora e responder a pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Mas, Igor, que pergunta é essa, né? Por que administrar é realmente importante? Então, esse é o nosso tema de hoje, do nosso encontro, que é justamente responder a isso, né? Por que administrar é importante? Por que será que é fundamental, vamos colocar assim, se administrar bem, ok? Então veja, e por que esse tema, ele é tão importante, interessante, crucial? Vamos entender. Depois que a gente tem a base, os conceitos, né, a compreensão, né, do que é administração. Depois que a gente entende aonde a administração pode ser aplicada, como a administração evoluiu, nós precisamos consolidar o valor real e prático dessa disciplina, incrível. Esta não é apenas mais uma aula ou só mais um encontro. Na realidade, eu vou conectar agora todos os pontos, que nós estamos aí estudando e mostrar para você como a administração, tá, pode ser transformadora na vida de cada um de nós. Então, durante o nosso encontro aqui, nós vamos descobrir que a administração vai muito além das teorias e dos conceitos acadêmicos. Ela é uma ferramenta poderosa para alcançar resultados concretos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Nós vamos explorar, como uma boa administração pode significar, a boa administração pode significar aí, eu vou te mostrar isso, pode significar a diferença entre sucesso e o fracasso, entre o crescimento e a estagnação. A administração pode significar, a diferença entre eficiência e desperdício. Então, esse nosso encontro, ele será, significativo, porque nós vamos olhar para casos aí de empresas, de pessoas que podem, que transformaram as suas realidades através de uma administração competente. Eu vou te falar um pouco sobre o Magazine Luiza, como ele se reinventou digitalmente, como que a Natura ela inovou, ela inovou com sustentabilidade, com muitas inovações, ok? Então, hoje, nós vamos aqui fazer uma reflexão profunda sobre o papel de cada um de nós, como administradores também da nossa própria vida e carreira, porque a administração não é só para quem tem cargo de gestão, é para todos nós que queremos ter mais controle sobre o nosso destino e mais impacto positivo no mundo. Então, prepara aí para uma aula que vai te trazer ideias, insights, né? Foco total agora, deixa as notificações, no mudo do seu celular e vamos para cima. Então, entendido aí a importância do tema de hoje, vamos estabelecer os nossos objetivos de aprendizagem, ok? Nosso primeiro objetivo, então, é hoje compreender o impacto da administração na produtividade. Aqui nós vamos explorar a relação direta e mensurável entre uma boa gestão e os resultados alcançados por essa boa gestão. Por essa boa gestão. Vamos entender como exatamente a administração influencia a capacidade de produzir mais e melhor.
Vamos entender também quais são os mecanismos através dos quais uma gestão competente se traduz em ganhos concretos de eficiência e eficácia. Nós vamos desvendar juntos aí como que os princípios administrativos que nós estudamos em aulas anteriores se refletem em números e em prazos cumpridos, como que aqueles princípios administrativos, como que eles se refletem em qualidade nas empresas, em satisfação, seja dentro ou fora da empresa. E o outro objetivo aqui é analisar o processo de tomada de decisão, analisar o processo de tomada de decisão fundamentada. Esse é um dos aspectos mais práticos e valiosos da administração, que significa essa análise de processo de tomada de decisão fundamentada, significa transformar as nossas decisões, que podem ser decisões baseadas em achismos, para decisões baseadas em dados, em análises. Então, nós vamos explorar o processo completo da tomada de decisão, desde a identificação clara do problema até a avaliação aí das alternativas, e a implementação da melhor solução. Beleza? Nós vamos verificar também, um terceiro objetivo aqui no nosso encontro, é reconhecer a importância da alocação, de colocar os recursos de forma eficiente. Esse talvez, inclusive, seja aí a essência da administração, a arte de fazer o melhor uso dos recursos, sejam recursos financeiros, recursos de tempo, talento humano, materiais, A realidade é que nós todos operamos em contextos de escassez, então entender como a administração fornece as ferramentas e o mindset para alocar os recursos de forma estratégica, isso no mundo de hoje é fundamental. E o quarto e último objetivo do nosso encontro aqui, na nossa aula, é identificar o administrador como o agente de solução inovador. Identificar o administrador como o agente de solução e inovação. Aqui, nesse tópico, nós vamos expandir a nossa visão sobre o papel do administrador no mundo contemporâneo. Longe do administrador ser apenas um fiscal de planilha ou um controlador de processo. O administrador moderno é um solucionador criativo de problemas e um agente de inovação e transformação. Agora, o que todos esses objetivos têm em comum é que eles nos ajudam a ver a administração não como uma disciplina teórica e distante, mas como um conjunto de ferramentas práticas e poderosas para criar resultados reais e positivos. E ao final aqui do nosso encontro, você vai ter uma compreensão clara de como aplicar os princípios administrativos para melhorar a sua eficiência pessoal, tomar melhores decisões, usar melhor os recursos e também se tornar um agente de solução e inovação dentro do contexto corporativo. Então, concluindo, nossa missão aqui hoje é sair daqui compreendendo o impacto da administração na produtividade, analisando o processo de tomada de decisão fundamentado em dados, reconhecendo aí a importância de usar recursos de forma eficiente e identificar o administrador como um agente de solução e inovação. E agora vamos começar a mergulhar no primeiro dos nossos objetivos e explorar aí uma das relações mais fundamentais da administração, a conexão direta entre boa gestão e produtividade. Vamos entender um pouco mais como que funciona essa conexão entre gestão e produtividade? Bom, esse tema, administração e produtividade, interessa a todos nós, seja como profissionais, seja como estudante, ou simplesmente pessoas que querem fazer mais e melhor em menos tempo.
a relação direta entre boa gestão e eficiência é um dos princípios mais bem estabelecidos na administração. Mas o que exatamente significa essa relação? Significa que quando aplicamos os princípios administrativos, corretamente, naturalmente tornamos os processos mais lógicos, mais fluidos e mais eficientes. Tá? Pense em como você, por exemplo, estuda para uma prova. Se você simplesmente pega um livro e começa a ler sem um método, provavelmente vai gastar mais tempo e vai aprender menos. Agora, se você, nesse exemplo que eu estou dando, se você aplica princípios da administração, até no seu estudo, né? Planeja o que estudar, organiza o material, define a sequência lógica, estabelece método de aprendizado, né? O mesmo tempo rende muito mais. Esse exemplo que eu te trouxe, te mostra a essência da relação entre gestão e produtividade. Então, a eliminação de desperdício é um dos mecanismos mais poderosos através dos quais a administração aumenta a produtividade. Porque os desperdícios, eles podem, na realidade, assumir dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida e dentro, das empresas, os desperdícios eles podem assumir diversas formas. E desperdício é perca de produtividade. Então, por exemplo, os desperdícios podem ser desperdício de tempo, com reuniões improdutivas, esforço duplicado em tarefas, recursos materiais subutilizados, talentos humanos, pessoas mal aproveitadas. Então, veja, a administração, ela então nos fornece elementos para identificar os desperdícios. E, além da administração nos fornecer elementos para identificar desperdícios, ela também nos fornece ferramentas para eliminar os desperdícios. Por exemplo, o princípio dos 5 porquês. O princípio administrativo, ok? Que a gente vai ver no decorrer aqui dos nossos estudos. Existe aí um princípio da administração, o princípio dos 5 porquês, que nos ajudam, olha que ferramenta legal, que nos ajudam a chegar à raiz de um problema, evitando assim que a gente gaste tempo tratando só as consequências desse problema, mas com essa teoria, aliás, com essa ferramenta dos 5 porquês, a gente consegue fazer um mapeamento do processo e ver onde realmente está o problema. Essa é só uma das ferramentas da administração que ajuda a evitar aí desperdício, erro, e por consequência aumentar a produtividade da empresa. Outro ponto que conecta a administração à produtividade é que a administração ela otimiza processos. Então a otimização de processos é onde a administração realmente brilha. Um processo bem administrado, tarefas bem administradas, é como um rio que flui suavemente, ok? Cada etapa leva naturalmente à próxima. Os recursos estão disponíveis quando necessário. Os resultados surgem, então, de forma quase automática. Então, a administração nos ensina a desenhar tarefas e processos inteligentes e estabelecer fluxos de trabalho que são lógicos. A administração, nessa questão de otimização de processos, nos ajuda a criar sistemas que funcionem mesmo quando as pessoas estão distraídas ou ocupadas. Ok? Então, vejam, a administração, então, com a otimização de processos, ela acaba também aumentando a produtividade, ok? E, além disso, quando nós olhamos, por exemplo,
ganhos competitivos no mercado, a importância entre administração e produtividade fica ainda mais evidente. Empresas que dominam a arte da administração, elas conseguem melhores preços, né? Preços mais baixos, elas entregam mais rápido, elas inovam com mais agilidade. Pense, por exemplo, aí na Amazon. Você já reparou como a Amazon tem uma logística de entrega incrível? Pensa aí na Toyota. A Toyota ela revolucionou a indústria automotiva. Essas empresas não são mais produtivas por acaso. Elas são mais produtivas porque administram melhor seus processos, eliminam desperdícios, né, otimizam as operações, melhoram cada vez mais as operações, ok? E o mais interessante é que esses princípios, né, administrativos, eles se aplicam nos mais diversos contextos. Na vida pessoal, como administrar o tempo, né? Administrar o tempo também aumenta a produtividade, significa ter mais horas, né, para o lazer, mais horas para fazer aquilo que você quer. Nos estudos, né, administrar bem o aprendizado significa reter mais conhecimento em menos tempo. Ganhou produtividade. No trabalho, administrar bem as suas tarefas significa entregar mais resultados com menos estresse. Então veja, a administração e a produtividade elas estão conectadas. Empresas, processos bem administrados tendem, né, a ser mais produtivo, ok? Agora, vamos explorar, né, também nesse momento um dos superpoderes que a administração nos dá, tá? Que é a capacidade de tomar decisões melhores, mais inteligentes e com menos arrependimento. Tá? Porque no mundo complexo em que vivemos, tomar boas decisões é talvez uma das habilidades mais valiosas que nós podemos desenvolver. E a administração tem muito a nos ensinar sobre isso. A administração nos ajuda a substituir intuição por análise racional. E isso não significa que a intuição não tenha o seu valor. Muitas vezes, a intuição ela é fruto de uma experiência acumulada. Mas, quando eu falo substituir intuição por uma análise racional, significa que a gente não pode depender só da intuição. Decisões baseadas puramente em achismos, tá, são iguais a apostas. É igual uma aposta. Às vezes uma aposta dá certo, mais frequentemente dá errado. Então, a administração ela nos oferece um processo, um padrão, padrões, para tornarmos as nossas decisões mais previsíveis e confiáveis. Ao invés de achar que algo é a melhor opção, nós, com a administração, com as técnicas e ferramentas administrativas, nós passamos a dizer as nossas posições, as nossas respostas, com base em análise de dados disponíveis. Ok? Então veja, o processo de tomar decisão fundamentada, ele segue, tá? Geralmente, algumas etapas. O processo de tomada de decisão fundamentada, baseada em dados e análise, geralmente segue algumas etapas. Primeiro, você define claramente o problema ou a oportunidade. Isso pode até parecer óbvio, mas é surpreendente quantas decisões ruins acontecem justamente porque o problema ele não foi adequadamente identificado. Tá? Então, depois que você identifica claramente o problema, você analisa os dados relevantes. Então, vamos analisar quais as informações nós temos, o que os números querem nos dizer, quais as tendências que podemos identificar. E aí, depois de analisar os dados, em seguida nós vamos gerar alternativas, soluções viáveis, através aí, de brainstorming, através de ideias que surgem de discussões, por exemplo, de equipes de trabalho.
E aí, finalmente, depois, né, de analisar os dados, depois, né, de ter esses dados como base para gerar soluções alternativas, finalmente a gente vai avaliar todas as alternativas antes da escolha final, ok? São etapas de se tomar decisões fundamentadas, né, dentro de um critério, dentro de uma racionalidade. Agora, as ferramentas que a administração nos oferece são diversificadas e poderosas para ser usada nessa tomada de decisão. Tá? Uma das ferramentas é a análise SWOT. Tá? A análise SWOT são, aí na realidade, esse nome SWOT é o acrônimo, né, a união das primeiras letras, tá, das palavras força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Mas, Igor, você está me dizendo que essa ferramenta, análise SWOT, a palavrinha SWOT é a junção, o acrônimo das primeiras letras de força, fraqueza, oportunidade e ameaça? Sim, só que esse termo vem do inglês, ok? Então veja, a análise SWOT, que aí traduzida para o português fica, né, a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaça, nos ajuda a entender o contexto completo para uma decisão, para uma tomada de decisão. Então, a análise, né, SWOT, ela ajuda a gente a organizar, né, todas as forças da empresa, o que ela tem de positivo, as fraquezas, as oportunidades que a empresa pode ter, as ameaças, tudo isso organizado ajuda, no processo de decisão. Por isso que a análise SWOT é uma ferramenta fundamentada, né, e é uma ferramenta, administrativa para tomada de decisão. Outra ferramenta para tomada de decisão usada dentro das empresas é a análise de custo-benefício. A análise de custo-benefício nos permite comparar as alternativas de uma forma objetiva. Eu vou ver o valor de algo e o benefício, direto ou indireto, que aquilo pode trazer ou não para a empresa. E assim tomar uma decisão. Tá? Uma outra ferramenta utilizada, tá, é uma ferramenta chamada matriz de decisão. A matriz de decisão nos ajuda a visualizar como diferentes opções, né, podem ou não dar resultados, avaliando múltiplos critérios. Então, veja, essas ferramentas que eu citei há pouco, elas não são, né, ferramentas aí burocráticas, né, difíceis e demoradas de serem colocadas em prática. Não. Essas ferramentas ajudam, a empresa, ajudam os gestores, né, os colaboradores a pensar de uma forma mais estruturada, de uma forma mais completa. Então, quando nós temos dentro das empresas ferramentas, né, para uma tomada de decisão fundamentada, organizada, baseada em dados, tá, o resultado disso, né, é a redução das incertezas, porque eu vou tomar decisões em cima de dados, então as incertezas elas diminuem e diminui os riscos da empresa, porque se eu tomo decisões, né, baseadas em dados, né, eu, empresa, vou correr muito menos risco do que, né, se eu tivesse tomado a decisão em cima de um achismo, ok? Então veja, quando nós tomamos, a empresa também toma decisões de forma fundamentada, nós não vamos, óbvio, eliminar completamente a incerteza. Isso é quase que impossível, mas nós vamos reduzir de uma forma significativa, né, os riscos. Nós sabemos, na realidade, que nós estamos sim, mesmo baseado em dados, correndo determinados riscos. Mas esses riscos, à medida que eu analiso um cenário, eles também podem ser calculados, ok? E isso nos dá muito mais
confiança para implementar decisões, tá? E ajuda a gente a ter uma probabilidade menor de se arrepender no futuro. E o que é fascinante é que esse processo se aplica a decisões grandes e pequenas. Então, por exemplo, desde de decidir qual a carreira que você quer seguir, até como priorizar, né, algum projeto importante. Em todos esses casos, seguir um processo estruturado de tomada de decisão aumenta dramaticamente nossas chances de sucesso, ok? E agora eu quero abordar contigo o que talvez seja a essência mais profunda da administração, que é a arte de fazer melhor uso possível dos recursos limitados que temos. Esse conceito ele é fundamental porque toca em uma verdade universal que afeta a todos nós, né, e em todos os aspectos da nossa vida, ok? O problema universal, né, que nós enfrentamos, tá, e esse conceito é fundamental porque a otimização de recursos, né, é um conceito fundamental porque realmente impacta, né, num problema universal, é que hoje nós enfrentamos, né, um cenário, tá, onde as necessidades das pessoas parecem ilimitadas e os recursos limitados. Isso é um problema universal. Nós estamos vivendo, enfrentando uma tensão entre necessidades ilimitadas e recursos limitados. Esta é, na verdade, uma realidade que envolve tudo que fazemos. Nós temos infinitos desejos, sonhos, objetivos, mas nós temos tempo limitado, energia limitada, dinheiro às vezes limitado, atenção limitada. Então veja, uma empresa que quer crescer infinitamente, mas tem pouca grana, tem recurso limitado, é, é complexo. Um estudante, por exemplo, que quer aprender tudo, mas tem horas limitadas no dia. Uma família que quer realizar muitos projetos, mas tem um orçamento limitado. Tudo isso mostra um problema universal que é necessidades ilimitadas com recursos limitados. E aí a administração ela surge justamente como a resposta a esse desafio universal. Ela nos fornece aí ferramentas para tomarmos decisões inteligentes, né, sobre como distribuir, né, os recursos que temos de forma, né, a maximizar os resultados. Então veja, a alocação estratégica envolve tomar decisões conscientes sobre como distribuir nossos recursos mais valiosos. Tempo, dinheiro, pessoas, materiais. Cada um desses recursos requer abordagens específicas da administração. O tempo, por exemplo, é um recurso não renovável. Quando gasto, o tempo não volta mais. A administração do tempo, por exemplo, nos ensina, então, a priorizar, a dizer não para algumas situações, né, para que a gente possa dizer sim àquilo que é essencial. O dinheiro, por exemplo, precisa ser distribuído, precisa ser alocado entre o consumo do presente versus o investimento para o futuro. As pessoas, talvez o recurso mais valioso de todos, elas precisam ser posicionadas dentro de uma empresa onde elas possam contribuir através dos seus talentos. Os materiais precisam ser utilizados dentro da empresa de forma a minimizar desperdício. Então veja, quando olhamos para exemplos práticos, fica mais claro como a administração nos ajuda nessa distribuição, nessa alocação estratégica de recursos. Então veja, um orçamento bem feito não é apenas um controle de gasto, é um plano estratégico que traduz os nossos valores e prioridades nas decisões financeiras. Um cronograma de trabalho inteligente
Não é apenas uma lista de tarefas e de prazos. É uma distribuição, é uma alocação estratégica do nosso tempo entre diferentes atividades e compromissos. Uma matriz de habilidades, né, não é apenas um organograma, é uma das ferramentas para distribuir, alocar as pessoas certas nas tarefas certas, maximizando o potencial, né, e o talento de cada um. Então, veja, o impacto dessa otimização estratégica ele é profundo. Ele gera sustentabilidade financeira e operacional para as empresas. Organizações, empresas que administram bem os seus recursos, elas não apenas sobrevivem, elas prosperam, a longo prazo. Pessoas que administram, né, bem os seus recursos, elas não apenas se viram no dia a dia, mas elas constroem vidas significativas e realizadoras. Então veja, a sustentabilidade ela vem justamente do uso inteligente e consciente, do que nós temos de recurso, evitando desperdício, identificando oportunidades de melhor aproveitamento, garantindo, né, que nós teremos recursos suficientes, não apenas para o presente, mas também para o futuro. O que é fascinante sobre a otimização de recursos é que ela vai muito além da simples economia. Trata-se, na realidade, de criar mais valor com o que nós já temos, com o que a empresa já tem. É sobre descobrir como 2 horas, por exemplo, bem administradas, podem render mais do que 4 horas mal administradas. Otimização de recursos sobre entender como que um orçamento bem planejado pode proporcionar mais satisfação do que um orçamento mal administrado. É sobre perceber, a otimização de recursos é sobre perceber que uma equipe bem coordenada pode alcançar resultados extraordinários, enquanto que uma equipe com os mesmos talentos, só que mal administrada, pode ser completamente improdutiva. Ok? Agora, nós vamos expandir a nossa visão, então, sobre o que significa ser um administrador no mundo contemporâneo. Longe, não vamos fugir daquela imagem, né? Daquela imagem antiquadra, né? Do administrador como fiscal de planilhas, né? Ou, né, do administrador como um controlador. Não. O administrador moderno, ele é um agente de transformação. Alguém que não apenas mantém o sistema funcionando, mas que melhora, inova e transforma. O perfil do administrador contemporâneo, como eu posso dizer, o perfil do novo administrador, ele é multifacetado. Como assim? Vou te explicar. O perfil do administrador contemporâneo precisa ser, por isso que é multifacetado, múltiplas faces. Porque ele precisa ser analítico para entender os problemas complexos, criativo para gerar soluções inovadoras, estratégico para garantir que as soluções estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo da empresa. Tá? Então, esse triplo aspecto, analítico, criativo e estratégico, é o que diferencia o verdadeiro administrador do simples gestor ou administrador operacional. Por quê? Quando nós falamos que o administrador precisa ser analítico, é porque ele precisa coletar e interpretar dados, identificar padrões e compreender a causa dos problemas. Quando eu falo que o administrador ele é criativo, é que significa que ele precisa gerar ideias, né? Conectar conceitos aparentemente às vezes desconexos e visualizar possibilidades que outros às vezes não conseguem ver. Eu digo que o novo perfil do administrador ele precisa também ser estratégico, porque ele precisa manter o foco, tá, na empresa como um todo, garantindo aí, né, que as soluções de hoje não criem problemas maiores amanhã. Então vejam, a função central do administrador como solucionador é
inovador. A função central do administrador é diagnosticar problemas e liderar soluções. Isto, inclusive, vai muito além, essa nova função do administrador, vai muito além de simplesmente resolver problemas. Trata-se de uma abordagem sistemática que começa com a compreensão profunda do problema real, que muitas vezes é diferente do problema superficialmente observado. Né? Então, essa abordagem, né, sistemática do novo administrador começa com a compreensão profunda do problema, passa pela geração de múltiplas alternativas de solução, né, e culmina, né, na implementação eficaz da melhor solução. Então, o administrador não é apenas um resolvedor de crises, ele é um prevenidor de problemas e um criador de oportunidades. Quando examinamos casos reais de sucesso, nós vemos o perfil do novo administrador em ação. Por exemplo, a Magazine Luiza, né, e a transformação digital da Magazine Luiza é um exemplo extraordinário da ação do novo administrador, do administrador contemporâneo. Porque veja, o Magazine Luiza, que antes era um varejista tradicional, se transformou numa plataforma digital. E não foi por acaso, mas porque administradores diagnosticaram corretamente as mudanças no comportamento do consumidor e esses administradores lideraram uma transformação radical no modelo de negócio do Magazine Luiza. Esses administradores, então, alinhado ao perfil moderno do administrador contemporâneo, esses administradores do Magazine Luiza, eles não apenas resolveram um problema de como vender só nas lojas físicas, mas eles reinventaram completamente, né, o que significava ser o Magazine Luiza no novo cenário do século XXI. Outro exemplo aqui que eu quero dar da ação dos administradores contemporâneos é o caso da Natura. Acredito que você já ouviu falar da Natura, né? A Natura e a sua inovação sustentável é um caso inspirador. Os administradores da Natura, eles entenderam que a sustentabilidade não era um obstáculo, mas uma oportunidade de inovação. Os administradores, eles diagnosticaram a crescente conscientização dos consumidores sobre questões ambientais e sociais, e esses administradores da Natura lideraram o desenvolvimento de produtos e processos que transformaram a sustentabilidade em vantagem competitiva para a Natura. Então, esses administradores, eles não apenas resolveram um problema de sustentabilidade, né, de como reduzir o impacto ambiental, mas eles também criaram uma nova forma de fazer negócios que gera valor para todo mundo que está envolvido com a Natura. Então, veja, o valor do administrador como um agente de mudança e adaptação nunca foi tão grande. No mundo de transformações aceleradas, as organizações, as empresas, elas não precisam de pessoas que apenas mantenham a sua posição de administrador. Não, elas querem administradores que possam liderar a adaptação a novas realidades, a antecipar tendências, a transformar desafios em oportunidades. Esse administrador moderno, essa administradora moderna, são arquitetos do futuro. Eles não apenas respondem às mudanças, mas antecipam, né, se antecipam, né, às mudanças. E o mais empolgante é que esse papel de agente de inovação, de mudança, ele não é um papel apenas restrito à alta liderança, aos altos executivos. Cada um de nós, profissional, podemos desenvolver a mentalidade de solucionador, de inovador. Tá? Cada um a sua esfera, né, de atuação. Seja às vezes administrando um departamento, liderando uma equipe ou simplesmente gerenciando a própria carreira, nós podemos sim adotar essa postura proativa de diagnosticar problemas e liderar soluções inovadoras, ok? Mas agora que nós, né,
Mas agora que vimos, né, todos esses conceitos, esses cases, né, vamos trazer agora, né, todos esses conceitos, né, que nós discutimos para a vida real com um caso prático e inspirador. Okay? Esse exemplo que aí está na tela vai mostrar como que a administração, quando aplicada de forma integrada e estratégica, pode transformar radicalmente uma situação crítica. Vamos conhecer agora a história da Conecta Materiais. Olha o nome da empresa. Conecta Materiais. A Conecta Materiais, esse caso que eu quero te trazer como exemplo, é uma empresa familiar, né, que quase faliu, quase fechou, mas que ressurgiu através de uma administração competente e visionária. O problema na empresa era grave. Né? A empresa enfrentava queda nas vendas, né, queda de venda de 40% em 2 anos, desmotivação total da equipe, ok? E aí a Conecta Mais, né, que por mais de décadas foi líder no fornecimento de materiais de construção, ela via, né, o seu mercado tradicional de consumidores ser disputado por novas tecnologias e novos concorrentes muito mais ágeis. Então, os vendedores da Conecta estavam desmotivados, a rotatividade de funcionários, né, era enorme, né, o clima da empresa era tóxico, né, tanto é que os funcionários, né, era tão tóxico o ambiente dessa empresa que eu estou te dando um exemplo, que os funcionários se referiam à empresa como uma prisão. O dono da empresa, né, o herdeiro do fundador, estava quase para fechar as portas, convencido de que não havia mais solução. Então veja, a situação dessa empresa mostra como que problemas administrativos não tratados podem se acumular e levar uma empresa ao limite aí da falência. Só que a solução ela veio através de uma abordagem administrativa conjunta, integrada, que foi o replanejamento estratégico mais programas de incentivo. Então, primeiro a empresa, essa empresa que estava quase para fechar, ela contratou uma consultoria especializada que realizou um diagnóstico completo usando ferramentas administrativas como análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades, pesquisa de clima organizacional, mapeamento dos processos, das tarefas, né? Essa empresa, além de diagnosticar, né, ela usou replanejamento estratégico. O replanejamento estratégico não foi só, depois dessa análise que a consultoria fez, esse replanejamento, não foi só um documento bonito. Foi um processo participativo que envolveu todos os níveis da organização. Cada departamento contribuiu com ideias, cada funcionário pôde entender como o seu trabalho se conectava com a nova visão da empresa. Em paralelo, foi implementado também na empresa um programa de incentivos inovador que ia além, né, de dar comissão para os vendedores. Foi implementado um programa de incentivo dentro dessa empresa que incluía reconhecimento público dos funcionários, oportunidades de desenvolvimento profissional, participação, né, nos resultados de inovação, né, enfim. Depois de toda essa análise, depois de todo esse replanejamento estratégico, tá, os resultados foram extraordinários. Tá? Em apenas 18 meses, a empresa não apenas parou de sangrar, né, de dar prejuízo, mas alcançou uma recuperação impressionante, né? Conquistando novos segmentos que não atendia. As vendas não apenas, né, não apenas voltaram aos níveis anteriores, mas as vendas também cresceram 25%. A melhoria do clima dentro da empresa foi assim forte. A rotatividade de colaboradores caiu. As pesquisas de satisfação entre os funcionários
mostravam que 92% dos funcionários, depois dessa mudança, estavam orgulhosos de trabalhar na empresa. Então, veja, a Conecta Mais não apenas sobreviveu, ela se transformou em uma organização mais forte, mais inovadora e mais humana. Então, veja, o aprendizado central neste caso é que a administração é um fator crítico de sucesso. O que salvou a Conecta Materiais, o que salvou a Conecta Materiais, acho que eu falei Conecta Mais, né? Conecta Materiais. O que salvou a Conecta Materiais não foi um produto milagroso ou só colocar muito dinheiro na empresa, mas o que salvou a empresa foi a aplicação competente e corajosa de princípios administrativos. A empresa aprendeu que a administração não é algo burocrático. Eles viram que a administração é a arte de alinhar pessoas, processos, estratégia para criar resultados realmente extraordinários. A empresa descobriu que mesmo os problemas mais complexos podem ser resolvidos quando abordados com ferramentas e metodologias adequadas. Então, esse caso mostra vários princípios importantes em ação. A importância do diagnóstico antes de implementar uma solução, o poder do planejamento participativo, todos os funcionários deram ideias, esse caso nos mostra o valor de incentivos estratégicos, e mostrou também o impacto transformador de cuidar tanto dos resultados financeiros quanto das pessoas, ok? Então veja, esse caso prático aqui, resgatando uma empresa, ele mostra, ele traz para nós que uma empresa mal administrada pode quase quebrar, mas ela pode ressurgir se for utilizados aí ferramentas, processos administrativos adequados, ok? Bom, vamos para uma atividade agora de encerramento dessa disciplina, que é o seguinte. Chegamos aqui na quarta aula da disciplina Introdução à Administração. Tem bastante coisa legal ainda pela frente dentro do módulo Administração. Essa é a primeira disciplina, a Introdução à Administração. Tá? E a atividade que eu proponho para a gente fechar com chave de ouro essa disciplina é você aplicar o POCCC a um cenário prático. E por que essa atividade é importante? Porque ela resume, sintetiza perfeitamente a essência do que significa administrar, usando as 5 funções de FAIOL. Você lembra? Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Você vai ter a oportunidade de experimentar na prática como é pensar e agir como um administrador. Então eu quero que você escolha um cenário real da sua vida. Pode ser, desde a organização aí de um evento, o planejamento de um projeto pessoal, a sua gestão do tempo, qualquer situação aí, você pode escolher qualquer situação que exija aí uma coordenação de recursos para você alcançar um objetivo. Então você vai escolher aí um cenário da sua vida pessoal e você vai aplicar aí cada elemento, do POCCC de forma consciente e reflexiva, documentando como cada função se manifesta na prática, ok? Essa atividade também vai te levar a uma reflexão, como eu posso me tornar um melhor administrador da minha vida, da minha carreira, ok? Então, mais do que conceitos e teorias, eu quero que você leve uma experiência, mas principalmente adquira uma mentalidade administrativa que possa também ser aplicada nos aspectos da sua vida pessoal, ok? E aí, chegando aqui na nossa reta final, antes da gente se despedir dessa disciplina, eu quero aqui destacar 3 conquistas importantes que nós fizemos nessa disciplina. Primeiro, desenvolvemos uma compreensão sólida
do que é administração e por que ela é importante. Segundo, né, nós exploramos nessa disciplina como a administração se aplica em diferentes contextos e como a administração evoluiu ao longo do tempo. E nós também começamos a desenvolver uma mentalidade administrativa que nos permitirá ser mais eficazes em qualquer caminho que escolhermos. Tá? Então, o seu trabalho nessa disciplina, né, foi realmente aí buscar compreender os princípios administrativos, como isso se conecta à empresa, mas também como isso se conecta, tá, à sua vida pessoal. E lembre-se, a melhor administração, tá, a melhor administração é aquela que não apenas produz resultados, mas que cria valor e significado. Ok? Nos vemos nas nossas próximas aulas. Não se esqueça, download dos materiais de apoio, busque fazer as atividades, às vezes não consegue fazer agora de imediato, mas busque tirar um tempo aí para fazer as atividades propostas, porque elas solidificam o seu conhecimento. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!